Vamos ler a Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1 eu vou ler. Segundo Samuel, capítulo 1. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi, de onde vens? Ele respondeu, fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi, como foi lá isso? Conta-mo. Ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o moço, portador das notícias, cheguei por acaso às montanhas de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu e chamou-me, eu disse, eis-me aqui. Ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou a Amalequita. Então me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois sobre ele o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias, de onde és tu? Ele respondeu, sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse, como não temeste estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse, vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, matei o ungido do Senhor. Nós lemos até aqui. Então, acho que eu penso que foi em 1971. Eu estava vendo a TV e um lugar pegou fogo. E estava pegando fogo no hotel. E as pessoas estavam querendo sair do hotel. E de repente, sobre o hotel, veio um helicóptero. E uma senhora segurou a corda do helicóptero. Ela segurou a corda. Então, essa senhora acabou soltando a corda e ela acabou morrendo. Então, não faz muito tempo que, naquele tempo que eu tinha saído do exército, então eu recebi esse treinamento. Quando eu recebi o treinamento, então eu andava fazia treinamento de segurar a corda, mas se fizesse alguma coisa de errado, então a gente morria, né? E tinha uma corrente que eu segurava nessa corda de segurança e assim meu corpo ficava seguro nessa corda de segurança. Então, mesmo que eu perdesse essa corda, mas porque eu estava preso na corda de segurança, então eu não ia morrer. Então, recebendo esse treinamento, vendo aquela mulher morrendo, eu fiquei muito bravo. Porque quando desceu a corda do helicóptero, se ela tivesse segurado, né, era tão simples, era só ela segurar ali. Então, ter se colocar o pé na escadinha, né? Então, era só colocar aquele pé ali e ia ficar tudo bem na escadinha, mas por que não fizeram isso, né? E ela acabou caindo do helicóptero e morreu. E ela estava segurando
Então, ela sabia que ela poderia morrer ali, mas que força tem aquela mulher? Ela não conseguiu ir 100 metros, e quando ela morreu, nossa, isso me deixou muito triste. Eu fui para a África, eu frequentemente vejo coisas que me deixam chateados. As crianças ficam com malária. A malária é uma doença muito simples. Se você tiver $1, no nosso dinheiro é uns R$ 3. Então, porque o remédio da malária é quase como se fosse de graça, né? Então, qualquer um pode comprar. Mas para as mães, elas poderem poupar $1, então é R$ 3, então elas não compram esse remédio. E sabe o que me deixa mais bravo ainda? Então, porque lá o funeral é caro, na África, então eles fazem esse funeral, né? Quando eu vi isso, a gente enviou os médicos, a gente faz bastante tipo de tratamento assim para salvar muitas pessoas. Então eu ia compreender, né, se fosse muito caro, muito dinheiro, mas nem é $1. Então é só por causa de $1. Quando foi ali quando estava no helicóptero, por que não colocou, só colocando um pezinho ali na escada, então não ia ter problema, mas por que o resgate não pôde pensar nisso? Então, a mulher poderia cair ali de medo, né? Então, acabou caindo. Então, nesse mundo existem muitas coisas que deixam a gente muito chateados. Às vezes eu vou para a América Central e América do Sul e Central, tem muita coisa que me deixa chateado. Hoje em dia, o mundo ficou muito complicado. Antigamente, a gente tudo que escutava era na nossa região. Então, o pensamento ficou bem mais amplo, bem mais complicado. Então, não tem uma coisa que as pessoas saibam exatamente, só sabem vagamente. Então, se soubesse, assim, naquele tempo, como aquele tempo antigamente, que era tudo, assim, bem simples e pouco, né? Então, as pessoas iam viver uma vida mais simples. Então, assim também é mais difícil ter uma vida espiritual. Então, a gente vai para a igreja uma vez por semana, escuta o culto. Não é assim, né? Se a gente tiver a exata fé, se a exata fé de Deus for formada no meu coração, porque se eu souber exatamente o Evangelho, então pensem, vocês que estão aqui, se vocês estiverem num prédio de 20 andares, segurando uma corda, então vai ter muitas mulheres que vão ter possibilidade de morrer, até os homens. Quando eu vejo né, com essa idade, antigamente eu era mais jovem, né, então, mas ficando velho, com o corpo mais pesado, já não é mais fácil, né, segurar essa força, ter força, né? Mas como essa mulher podia ter essa força para segurar aquela corda, né? Tava bem assim perigoso. Era só ela pegar e segurar aquela corda com uma mão. Quando a gente que sabe utilizar isso, sabe, né? Então a gente poderia salvar, né? Mas aqueles guarda-resgate, o guarda-vida, os resgates, por que não ensinou isso para a mulher, para ela colocar o pé em cima da corda, né? Então vocês também são assim. O mundo espiritual é algo que a gente não enxerga com os nossos olhos. Mas o mundo do coração também tem regra, tem caminho, tem método. Não de uma forma vaga. Isso é bom, isso é proveitoso, isso não é. Essa vida espiritual
estando no seu coração, Deus entrando na sua vida. Então, independente do problema que você se deparar, eu fui para o Quênia essa vez e o pastor ele veio se encontrar comigo. O pastor Park Yong-ju, nós fomos. E quando a gente desceu do aeroporto, o pastor Kim Mugyeong falou para só eu entrar no carro dele. Aí eu entrei. E ele queria chorar quando estava no carro, né? Ai, pastor. Ele não conseguia falar. O que houve? Eu perguntei. Tudo deu errado, nada deu certo, pastor. Eu não queria vir aqui para o aeroporto, eu queria fugir do senhor. Meu coração estava muito difícil, pastor. Aí eu falei, irmão, pastor Kim, realmente você não tem fé, você não está lendo a Bíblia? Quando a gente lê o livro de Atos, sempre começou com dificuldade. Em Gênesis, capítulo 1, está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia, sem forma, e as trevas paravam sobre a face do abismo. Tudo começou com dificuldade. Em João, capítulo 5, fala sobre o tanque de Betesda. Em João, capítulo 8, aquela mulher surpreendida em adultério, ela somente podia ser apedrejada, não é? Então, aquele cego de João, capítulo 9, ele também somente podia ter essa dificuldade. Mas qual foi o problema que Jesus Cristo não resolveu? Sempre Jesus Cristo resolveu tudo. Uma vez o meu filho me falou, pai, é muito difícil fazer a conferência na faculdade de Coreia. Todo mundo está tirando o nosso pôster do lugar. Eles estão dificultando tudo, pai. E eu falei para o meu filho, o pai, fazendo o trabalho do evangelho, nunca teve nenhum trabalho que não teve dificuldade. Fazendo o trabalho do evangelho, eu pensei, por que eu comecei a fazer esse trabalho que só me dá dificuldade? Por que eu comecei isso se é tão difícil? Eu também pensava assim. Mas, quando acabou o trabalho, porque foi tão gracioso, eu queria fazer de novo. Quando meu filho escutou isso, ele enfrentou pela fé. Então foi a maior dificuldade para o meu filho naquela faculdade. Mas depois que ele experimentou que fazendo o trabalho Deus o ajudava, qualquer trabalho que ele fazia, ele tinha coragem. Eu falei para o pastor Kim Mugyeong, pastor Kim, mesmo que seja agora, leia a Bíblia. Deus vai trabalhar. Deus vai cooperar para o bem. Tem uma palavra em inglês que fala upside down, né? É de ponta cabeça, assim, virar de ponta cabeça. Então, tem essa palavra. Deus, ele é aquele que vira tudo de ponta cabeça. Deus, dessa vez, ele cumpriu tudo de uma forma surpreendente. E sabe o que é mais gratificante? O pastor Kim Mugyeong, ele falou, ele combinou com o pastor 9 horas e daí a gente foi se fosse mais cedo, 11 horas. O pastor tinha uma reunião com o presidente da Turquia, então não ia dar para se encontrar com a gente. E aí o presidente se satisfez com a nossa missão e ele chamou o próprio ministro para a gente combinar a palestra da Mundo da Mente. E aí a gente conversou. Agora, lá no Quênia,
por lei que tudo já está tudo preparado para a gente poder fazer. A gente ganhou essa oportunidade. Foi muito gratificante, porque foram 40 curtos minutos. Mas foi a primeira vez assim que eu vi o presidente do Quênia tão feliz, né? A primeira vez que eu encontrei ele. Mas ele ficou muito feliz. Realmente, não fui eu que fiz, né, alguma coisa, mas foi pela graça de Deus. Pessoal, nós adquirimos seguros, não é? Plano. Por quê? Plano é seguro de carro. Porque não sabemos quando vai ter um acidente de carro. A gente toma cuidado. Mas não é porque a gente toma cuidado que a gente pode garantir que não vai ter nenhum acidente. O carro pode quebrar, outro carro pode bater na gente, a gente pode ver errado. Por isso que a gente adquire seguro de carro. O melhor plano, o melhor seguro é o seguro de Jesus Cristo, não é verdade? Mas a maioria das pessoas, diante disso, principalmente, qual a maior dificuldade de ter vida espiritual? Porque está tão complicado, porque está muito complicado. Não tem nada que saiba exatamente. Tudo somente vagamente, né? Chegou essa época que é tudo vagamente. Então, até certo tempo atrás, as pessoas inteligentes falavam sobre falam que dicionário é coisa de bobo. Então, chegou uma época Então, porque tem muita informação. Então, não existe ninguém que possa saber de tudo perfeitamente. O médico antigamente podia saber sobre o cérebro, podia saber sobre os neurônios, podia saber sobre a visão, o ouvido, mas chegou, mesmo sendo um cientista, mesmo sendo um expert, não sabe exatamente sobre aquela parte, né? E por mais que estude, porque tem muita informação, as pessoas só sabem uma parte, não tem como saber perfeitamente sobre isso. Então, quando tem essa vida espiritual, imagina quanto vai saber sobre a vida espiritual. O que eu quero falar para vocês? Hoje em dia tem muitas igrejas na Coreia. Elas têm culto por 20 minutos. Mas o quanto elas podem aprender a Bíblia dessa forma? Vocês não podem saber tudo. Mas se você souber exatamente o mundo da fé, assim, então, se você perder a corda, né? Se você tiver a corda de segurança, a corrente de segurança em você, então mesmo que você caia, você não vai ter problema. Porque você vai cair, a corda de segurança vai estar te segurando, né? A corrente de segurança. Dessa mesma forma. Se os pecadores souberem como podem ir para diante de Deus, então as suas dificuldades, os seus problemas, como elas podem se conectar a Deus? Se isso pudesse se conectar, então aquela corda que é a corda de segurança, não tem problema se arrebentar. Se eu segurar isso em mim, assim como vai poder me segurar mesmo que eu caia, se eu tiver fé em Jesus Cristo, qualquer problema da sua vida pode ser resolvido. Então, eu posso ver isso sendo resolvido exatamente na nossa igreja, né? Mas as pessoas, elas têm um pensamento muito vago. Hoje de manhã, eu li sobre esse jovem amalequita. Esse jovem amalequita,
Ele sabe sobre o rei Davi. Por quê? Ele sabia que o rei Davi o rei Saul queria matar Davi várias vezes. E ele sabia que Davi estava fugindo dele. Mas ele viu lá no Monte Gibeá o Saul morrendo. Então, que coração que esse jovem amalequita teve? O Saul morreu. O Saul morreu. Então, se eu passar essa notícia para Davi, Davi vai gostar. Então, Davi só não estava se tornando rei por causa de Saul. E porque Saul queria matar Davi, então Davi vai ficar muito feliz em escutar que Saul morreu. Sim, eu vou tirar a coroa dele, eu vou tirar isso e vou ir anunciar para Davi. Só de pensar nisso, ele estava muito feliz, aquele amalequita. Quando eu falar para ele que Saul morreu, ele vai ficar feliz. Eu vou lá levar e ele vai poder virar rei. Que bom. Que bom. Muito obrigada por me passar essa notícia. Ele só estava imaginando. Então, dessa forma, será que eu não falo que eu matei ele? Acho que vai ser melhor. Como é que eu falo que eu matei? O Saul queria morrer e daí ele não sabia o que fazer e aí ele falou para eu matar e eu matei. Então o Davi vai ficar mais feliz ainda. Então o coração dele estava cheio dessa felicidade e ele começou a correr em direção ao Davi. Falando que Saul morreu, ele pegou a coroa, mostrou para ele e Davi se assustou. Como você sabe que Saul morreu? Porque eu estava indo para o Monte Gilboa. Não faz nem sentido. Por quê? Guerra é algo para você ir passear? E Saul vindo falou, quem é você? Eu sou um amalequita, eu estou sofrendo muito, então me mata. Então, como dá para saber que é mentira? Porque o povo de Israel, quando eles morrem, eles têm mais abominação de morrer por um homem que não foi como é que chama? Não foi. Então ele sabe que foi mentira. Mas tinha uma coisa que aquele homem não sabia. Que Davi poupava a Saul. Porque Saul ele era um homem que foi ele foi ungido por Deus, então Davi sabia que não podia matá-lo de jeito nenhum. Então Davi amava Saul e também ele amava porque ele era muito próximo de Jonatas. Mas se esse amalequita tivesse pensado um pouco mais, ele amava aquele que foi ungido por Deus. Então, sem saber, só com uma coisa, ele estava acreditando piamente no seu pensamento. Davi não quis premiar a esse jovem. Você é da onde? Eu sou amalequita. Ele era um homem incircunciso. Então, como você pode estender sua mão contra um ungido de Deus? E naquele lugar, ele o matou. E o que Davi falou? A boca dele falou que matou o ungido de Deus. Então, o sangue dele vai voltar, o sangue que ele derramou vai voltar para ele. Ele pensou que Davi ia premiá-lo, ia dar. Ele pensou que ia tê-lo como um servo dele. Foi num curto tempo.
Mas imagina quanto ele deve ter se assustado. Não, não fui eu que eu matei. Já era tarde. E assim ele acabou tendo uma morte miserável. Quando eu leio a Bíblia, saber a Bíblia vagamente, e se eu souber a Bíblia exatamente, tem o mundo de Deus dentro da Bíblia. Eu li o livro de Gênesis, li 1, 2, 3 vezes, várias vezes eu li. A primeira vez que eu li, eu achei sem graça. Por quê? Porque a Bíblia não tem adição de nenhum sentimento nela. Porque os livros de ficção, assim, os livros, eles têm muita emoção. Então você fica feliz, triste através desses livros. Porque mexe com a emoção, então as pessoas gostam desse tipo de livro. Mas para a Bíblia falar sobre a verdade, ele não adicionou nenhum sentimento. Se Jesus tivesse expressado com sentimento a morte na cruz, ele somente falou que está consumado e morreu. Quando Jesus Cristo, ele ressuscitou, os discípulos, eles ficaram felizes, se alegraram. Não tem nenhum sentimento. Jesus Cristo ressuscitou. Porque ele só fala de uma forma simples sobre a verdade. Não tem como sentir uma emoção lendo a Bíblia. É quase que impossível isso. Porque Jesus Cristo, o Senhor Deus, não queria isso. Mas, se você ler a Bíblia um pouco mais cuidadosamente, você pode ler exatamente o que está escrito na Bíblia, né? A mesma coisa com o Amalequita, que está em Samuel capítulo 1. Então, a gente pode ver claramente o coração desse Amalequita. Se eu falar que Saul morreu, então se eu falar que eu matei, então ele vai me premiar. Mas o que ele não viu? O Amalequita, ele não pôde ver o coração de Davi. Saul perseguiu a Davi, mas Davi o amava porque ele era ungido de Deus. Ele poupou a Jonatas. Ele, somente olhando pela sua visão, ele pensou que o pensamento de Davi fosse igual ao dele. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês essa manhã, é isso daí. Se vocês pensarem que o seu pensamento é igual ao de Deus, isso é um grande engano. A Bíblia diz o quê? Que os meus pensamentos não são como os meus caminhos não são como os seus caminhos. Então, lendo a Bíblia, dentro da Bíblia, nós temos que ler o coração de Deus. Quando a gente vê em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, está escrito exatamente sobre o coração do Amalequita, está escrito exatamente o coração de Davi. Então, o Amalequita, sem saber o coração de Davi, ele acreditou que o coração dele era igual ao de Davi. E ele pensou que Davi ia estabelecê-lo, ia elogiá-lo, porque ele não conhecia exatamente o coração de Davi. E assim, ele nem imaginava, em sonho, que Davi mandaria tirar a espada para matá-lo. Se a gente não descobrir exatamente o coração de Deus que flui dentro da Bíblia, eu vou sentir com o meu coração, com o meu sentimento, eu vou querer saber da Bíblia. Então, o meu coração é diferente do de Deus, então como pode ser igual? Eu tenho que friamente esvaziar o meu coração e lendo a Bíblia, pensando.
Então, exatamente dentro dessa Bíblia, eu posso ver o coração de Deus, eu posso ver o coração de Jesus Cristo, eu posso ver o coração da mulher samaritana, eu posso enxergar exatamente esses corações. Mas, se vocês pensarem vagamente como o Amalequita, quando eu vivo seguindo o meu pensamento, e quando eu descubro o coração de Jesus Cristo, é muito diferente. Pessoal, eu já falei para vocês uma vez. O que eu posso ler da minha esposa? Eu vi uma vez que ela quer fazer aquilo que eu não gosto que ela faça. Quando eu vivi, eu não sabia, mas convivendo com a minha esposa, ela com certeza sabe que eu não gosto disso, mas tem aquilo que ela quer fazer mesmo sabendo que eu não gosto. Ah, ela é assim, eu não pensei dessa forma. Eu sou o marido dela e amando a minha esposa, eu também. Tem vezes que eu quero fazer aquilo que a minha esposa não gosta e que eu gosto daquilo que a minha esposa não gosta. Todas as esposas tem vezes que querem fazer aquilo que o marido não gosta. Todos os maridos também são assim. Então, se eu continuar com esse assunto, então mesmo que uma família pareça que está vivendo feliz, mas tem muita probabilidade deles poderem se separar. Então, os russos falam para mim: pastor, quanto tempo faz que o senhor está casado com a sua esposa? 45 anos, eu falei. Então, por 45 anos só viveu vocês dois? Não, com a minha esposa, com o meu filho e minha filha também. E eles se assustam com isso. Se eu falar em outras palavras, os russos, eles frequentemente trocam seus companheiros. Por quê? Enquanto o casal vive junto, eles têm uma grande chance de a qualquer momento poder se divorciar. Eu posso ver uma outra mulher que não seja minha esposa com bonita. Um outro homem pode parecer mais bonito que eu, né? O que eu vou fazer se ela acha ele mais bonito do que eu? Por isso, mais do que a nossa consciência, se essa força me arrastar mais, então tem uma grande chance, uma grande probabilidade de eu poder me divorciar. Mas porque você quer proteger sua família, parece que você simplesmente está vivendo, né? Mas você não está simplesmente vivendo. Você teve que compreender a sua esposa. Você também teve que ter um grande coração para poder respeitar o teu marido. Porque o homem e a mulher não são todos iguais, né? As pessoas são das pessoas que mudam fortemente de manhã, acorda de um jeito e dorme de outro jeito, né? Então, vamos falar sobre agora a educação dos filhos. Quando a gente encontra os pais e os filhos, os pais são quase todos bobos. Quase não existe nenhum pai que conheça exatamente o seu filho. Quando eu me encontro com os missionários e pastores, os pais não conhecem nenhum décimo do que é verdadeiramente o seu filho. É verdade. Por exemplo, eu vou falar uma coisa ruim.
uma estudante fugiu de casa. Então, se ela fugiu de casa, como é que ela vai viver? A gente sabe muito bem. Aí, depois de uns 6 meses, os pais encontraram e levaram ela de volta para casa. E quando tem esses estudantes que saem de casa, esses estudantes, elas falam que eu gastei esse dinheiro com isso, com aquilo. Então, uma coisa que vocês têm que saber exatamente. Por mais que seja uma criança muito boazinha, em 1 segundo, essas crianças podem cair. Na hora, 100%. Os filhos que vocês conhecem, os pastores também. Há muitos que não conhecem nem 1/10 do seu filho. Realmente não conhecem nada do seu filho. Para os seus pais, os filhos são lindos, bonitinhos, fofinhos. E vendo dessa forma, o olho verdadeiro se fecha e fica cego. Desculpa falar de novo de um hotel que pegou fogo. Um casal estava dormindo junto no hotel e morreram queimados. Sabe o que aconteceu? Perguntaram. Uma mulher falou, a minha esposa era como uma ovelhinha, encontrou um lobo, um homem lobo, que acabou destruindo a vida dela. E a mulher do lado falou o quê? Não, o meu filho, ele é tão bonzinho, mas encontrou uma mulher malvada que nem a tua filha e acabou matando ele. É assim que os pais não conhecem os seus próprios filhos. Então, os seus filhos, eles poderem crescer de uma forma normal, isso, na verdade, não é normal, né? Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Se crescer de uma forma normal, isso não é normal. Eles podem cair no pecado, na maldade, na tentação, na droga. Na Coreia é menos, né, a droga. Mas podem cair nos jogos. Vem no culto de domingo porque participa do culto. Escutem. Por mais que a mãe deu um remédio muito bom, mas não aparece na hora. Se você der por 1 ano um remédio bom, mas se você der veneno, em uma vez já aparece. Então o pastor prega a palavra, fala sobre a fé, escutando por 1 hora, é bom, né? Mas se parar de escutar, na hora já destrói. Então, a gente não sabe quão difícil é isso, né? E a gente não pode viver sem Deus de uma forma clara nesse mundo. Por isso, dentro da Bíblia, Deus, como ele mostra como tem que nos segurar, como Deus nos protege, como quando eu estou sofrendo, Deus me ajuda. Eu, ficando mais velho, eu queria fazer uma propaganda, né? Só que aí, como estava muito comprido, eu me confundi. Aí depois fez sair toda a notícia. Aí fizeram tudo organizadinho, né? O papel do funeral da missionária Kimira, tá tão organizadinho. Da próxima vez vamos fazer assim, né? Porque eu me esqueço. Estimados irmãos, se vocês souberem exatamente a Bíblia, esse jovem amalequita, eu vi o Saul morrendo diante de mim. Eu tirei o bracelete dele, tirei a coroa e eu pensei
que o quê? Que ele ia me recompensar, o Davi. Então, o que ele tinha que fazer? Procurar o coração de Davi. Se ele fosse procurar se descobrir, ia aparecer exatamente, não é? Vocês não estão respondendo direito. Por quê? Porque mesmo procurando isso daí na internet, você não vai achar o que é verdade, né? Porque na internet tem muita mentira também. Mas nós temos o Deus no qual nós podemos acreditar. Nós temos palavra. Por isso, não simplesmente aceite essas palavras que vocês encontram na internet, mas no seu coração, mesmo você não sabendo todo o coração de Deus. Mas o Davi, ele teve várias vezes a oportunidade de matar Saul, mas não matou. Ele sabe que o Saul é um ungido de Deus, que Deus não se agrada que mate o ungido de Deus, né? Senão ele mesmo recebe maldição. Se fizer isso com o servo de Deus, então vai ter um grande problema. Então, se descobrisse exatamente isso que tinha dentro do coração de Davi, então ele não teria ido fortemente seguindo o seu pensamento. Então, qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade é a gente poder pensar, né, profundamente. Quando a gente era criança, como a gente passava muita fome, mesmo que desse uma pequena batata para a gente não passava dificuldade com isso. Se desse um ovo, a gente podia viver como escravo por um mês, né? A gente vivia nesse tempo. A gente não tinha o que comer naquele tempo. Esse meu amigo foi arrogante comigo, ele não quer, né, me ajudar. Não, antigamente não, a gente tinha que abaixar o coração para o amigo, né? Mas hoje em dia, sabe qual é o problema? É a abundância. Antigamente não tinha lápis, então a gente tinha que ficar apontando lápis várias vezes, né? Mas e hoje em dia? Chegou uma época em que a gente pode encher o nosso prato no restaurante, né? Mas as pessoas vivendo uma vida abundante, mesmo sem pensar profundamente, elas podem comer. Então, sem pensar, elas entram em atrito. E assim, elas somente aceitam como é bom para o pensamento delas. Mas, infelizmente, a Bíblia é uma Bíblia que qualquer um pode ler. Mas o segredo que está dentro dela, você tem que ver exatamente o coração de Deus, né? Então, todo mundo sabe que sem saber o Amalequita, sem conhecer exatamente direito o coração do Davi, ele não teria morrido, mas ele não sabia. Então, assim como a gente procura na internet, a gente pode saber de quase todas as coisas. Então, se você procurar na internet, você pode achar facilmente essas coisas, né? Então, dessa mesma forma, se você não sabe como tem que fazer, tem que procurar na Bíblia. E assim, você pode aprender exatamente a palavra, entenderam? Então, é só você acreditar nessa palavra. O pastor Roinsu, ele estava com câncer. Então, como ele estava com câncer, ele estava bem, assim, grave, né? Daí um dia ele me procurou. Ele falou, pastor, eu tô com câncer. Aí eu sorri. Ele olhou bem sério para mim. E eu sorri para ele. Aí eu falei para ele, ô irmão, antigamente você não teve leucemia? Sim, eu tive. Antigamente, irmão Ro, você teve leucemia. Ele é amigo do pastor Kim Dae-il. E esse pastor Kim Dae-il foi pregar o evangelho para ele. Depois que ele escutou aquele evangelho que o irmão Kim Dae-il pregou, ele recebeu a salvação. Ele recebeu a salvação, mas a leucemia não estava diminuindo, piorou. O irmão Kim Dae-il, ele deu o livro Tá Doendo, mas eu tô curado, deu de presente para ele.
Ele estava deitado e estava lendo o livro. E ele leu aquele testemunho de que que eu fui curado da úlcera. Ele leu Marcos capítulo 11. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será convosco. Então, eu aceitei essa palavra, né? Eu perdi 7 quilos em um mês. Então, isso é a palavra de Deus. Então, se eu fizer desse jeito, então eu vou ser curado. Então, Deus, eu estou com dor. Por favor, faça com que eu seja curado. Eu orei. Depois que eu orei, tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Então, se eu acredito que eu fui curado pela fé, então eu já estou curado, né? Eu vou acreditar. E por um outro lado, se o meu estômago está curado, então eu tenho que comer kimchi. Se eu estou curado, então eu não posso comer kimchi. E eu estava com medo de comer kimchi. Só de comer mingau eu já estava com diarreia. E eu pensei, se eu comer isso aqui, vai estourar meu estômago. E eu pensei por vários momentos, né? Está escrito na Bíblia aqui, se eu acreditar, eu vou ser curado. Então eu vi que eu estava duvidando de Deus, né? Então se eu acreditar, eu vou ser curado. Então eu estou curado. Deus, eu acredito que eu estou curado. Comi kimchi, comi doenjang. A minha esposa colocou um pedaço de chuk, como se colocou um chuk, e perguntou para mim, nossa, querido, o que você está comendo tudo isso? Porque eu estava comendo arroz, né? Eu falei, não tem problema que eu estou curado. E larguei a colher. E meu estômago doía tanto que eu não conseguia aguentar. Eu fui para o banheiro e fiz diarreia. Então, a pessoa pensa o quê? Se eu estou curado, então eu não posso ter mais dor. Mas se eu estou com diarreia e está doendo, eu estou curado? Não, eu não estou curado. Mas a Bíblia diz que tudo quanto em oração pedir, descrede que recebeste, assim será convosco. Com certeza, eu orei, eu pedi, então eu estou curado. Então eu estou curado, mas então por que eu estou com dor no estômago? Não, se eu estou curado, então por que eu estou com diarreia? Não faz sentido isso. E eu li a Bíblia. A filha de Jairo morreu e Jesus falou que ela estava dormindo. Se Jesus falou que eu tô curado, então eu estou curado. Eu comi de novo no almoço e tive diarreia. E à noite eu fui convidada para comer lá no Hotel Hyatt. E no dia seguinte eu já estava curado. Então o irmão Ró, ele leu esse livro do Tô doendo, mas eu tô curado. E ele também creu piamente de que ele estava curado. Eu tô curado. Aí ele se levantou na hora. E ele, todo torto, foi lá pro campo onde o pai estava trabalhando. Isso, o que foi? Pai, eu já tô curado. Eu vim trabalhar. Tava todo torto. E o pai falou o quê? O pai pensou como ele está morrendo, por isso ele está fora. E falou que os pais foram para casa e choraram o dia inteiro. E desde então ele começou a ser curado. Irmão Ró, sim. Antigamente você não teve leucemia? Sim. Você não foi curado? Você foi curado, né? Então, como você foi curado? Pela fé. Então isso daqui também. Seja curado pela fé. É verdade, pastor. Ele trocou o coração e desde então ele foi curado. E depois de novo ele ficou com câncer. A primeira vez que ele ficou com câncer, ele ficou meio triste, mas aí depois, isso daqui é uma coisa boa, tenho que comemorar. E ele foi curado também desse câncer. Deus está vivo dentro de nós. Mas a gente não quer pensar profundamente, a gente quer viver vagamente, então a gente pensa vagamente. Então, o casal vivendo junto, qual é o problema que mais surge? Que eu estou correto.
Então, os outros casamentos, sabe qual é o motivo de não ter divórcio na nossa igreja? Porque na igreja eu ensino o quê? Que mesmo que eu veja como correto, pode não estar correto. Então, as pessoas que não pensam profundamente, elas pensam que o seu pensamento todo é correto, nem sabe o coração da outra pessoa, porque ela pensa que está certa. Então, ela não consegue conversar. Por isso, acaba tendo atrito. A esposa é assim, o marido também é assim. Essa é a maioria da situação das famílias coreanas. Quando eu me encontro com os estudantes, eles não conseguem conviver com seus pais. A minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos. Faz tempo, né? Isso. Mas eu tinha muita saudade da minha mãe. Mas hoje em dia, mesmo as mães, os pais estão vivos, mas não conseguem conviver com seus pais. Isso é uma situação, uma realidade muito triste. Só por causa do fato de eu pensar que eu estou certa. Uma senhora falou para mim como ela acabou se divorciando. Estava vendo TV e aí apareceu uma atriz famosa. E aí o marido falou, ai, que bonita que ela é. E a esposa, então já que você é bonita, então pega para você e casa. Aí o marido, querida, antes de eu namorar com você, eu tinha uma namorada muito bonita, devia ter casado com ela. A esposa falou, eu também, antes de eu te conhecer, eu namorava um homem muito bonito. Não devia ter casado com você. Tudo isso era mentira. Era mentira, né? Então, mas quando a mentira é uma coisa que você não quer ouvir, daí dá raiva, né? Então vai embora agora. Pensa que eu não vou? Tá, eu vou. Então vamos nos divorciar? Vamos, então tá. Mesmo sabendo que isso não tinha no coração deles, né? E aí acabaram se divorciando. E ela que errou, né? Então por que eu que vou ter que me rebaixar para ela? E assim se divorciaram. Nossa, eu ri tanto quando eu escutei isso. As pessoas que acreditam em si mesmas, elas têm muita probabilidade de cair no pecado. Sabe quem cai na droga? Quem se droga uma vez, depois tem vontade de se drogar mais uma. Então, a primeira coisa que um drogado pensa, eu só vou me drogar uma vez e depois eu paro. As pessoas que pensam que elas podem parar quando quer, elas se drogam. Eu não sei, eu acho que eu posso acabar ficando viciada na droga, eu não quero, então. Mas a única diferença da pessoa que se droga e que não se droga é essa. É só eu parar de drogar quando eu quiser. Com certeza essa pessoa vai virar uma pessoa viciada em droga. Eu posso cair na droga, então eu não quero destruir minha vida. Então, se você se distanciar da droga, então você jamais vai se tornar um viciado em droga. Mas as pessoas não querem pensar profundamente. Não existe ninguém entre nós que saiba todas as coisas. Eu também, porque eu não sei tudo sobre a Bíblia. Às vezes eu também fico procurando com vocês. Onde que está mesmo? E, de novo, eu confirmo. E assim eu tenho vivido. Então, quando eu tenho certeza, daí que aí a fé pode ser formada no meu coração. Amados irmãos, o Amalequita, ele fracassou por causa disso. Também tinha Aitofel e o outro. Absalão, ele estava do lado de Absalão quando ele ficou contra Davi, né? Porque ele achava que Absalão ia virar. Ele era um conselheiro, né? E ele ficou do lado de Absalão.
mas não podia. Por quê? Parece que Absalão vai se tornar rei, mas se Deus não permitir, ele não vai poder roubar esse reinado. Então, essa era a diferença do conselheiro de Absalão e de Aitofel. Aitofel, ele era muito sábio. Então, ele queria matar Davi, Aitofel, mas Uzai ficou do lado de Davi. E ele, com uma mentira, ele foi para diante de Absalão. Mas Aitofel, ele era... O Absalão, ele escolheu o conselho de Uzai e não de Aitofel. Então o que aconteceu? O Aitofel, ele acabou se suicidando porque não queria morrer na mão de Davi e acabou, o Davi voltou a se tornar rei, né? Ambos eram inteligentes, mas Aitofel não acreditou em Deus e Uzai acreditou. Então, vocês também, diante da mesma situação, as pessoas que têm fé em Deus, é a mesma coisa que Uzai e Aitofel. Por isso, seu pensamento pode ser bom, mas você tem que saber qual é a vontade de Deus. Você tem que ler a Bíblia. E se você não souber direito, você tem que perguntar. Você tem que perguntar para o pastor, porque assim não vai acabar como o insensato amalequita. Porque Saul queria matar Davi. Se eu falar que eu matei a Saul, eu vou ser recompensado. Ele tinha que pesquisar. Ele só sabia de um lado, né? Ele não pesquisou de todos os lados. Estimados amigos, tem muitas coisas que a gente só sabe de um lado. Tem muita coisa que a gente sabe errado. Mas as pessoas que pensam que elas estão corretas, assim como esse amalequita somente pode fracassar, nós temos que saber que somos fracos, nós temos que abrir a Bíblia e ler. Temos que saber como é que Deus está falando agora. Eu tenho que saber se realmente isso é o que agrada a Deus. E assim a gente pode ver Deus ajudando. Eu me encontrei com muitos presidentes. Eu me encontrei com mais de 10. E não porque eu tinha planos para me encontrar, que eu encontrei, mas foi por coincidência. E assim eu preguei o evangelho para eles e Deus se agradou. Por isso eu acredito que daqui para frente, continuamente Deus vai fazer eu me encontrar. E eu vi que através dos presidentes, Deus abriu fortemente a porta do evangelho. Essa vez também, lá no Quênia, a gente fez como a gente vai ensinar os professores e nós podemos viver uma vida abençoada de Deus. Nós não podemos saber de todas as coisas desse mundo, mas nós temos que saber a vontade de Deus, nós temos que saber o coração de Deus, e se nós não tivermos um coração como o de Deus, parece que a gente está fazendo bem, mas se a gente não souber o coração de Deus, até ontem podia estar tudo muito bem. Tem muitas pessoas que pensam que isso não tem nada a ver com a gente, né? As coisas, mas a gente pode, se Deus nos segurar, mesmo diante de muita tribulação e dificuldade, nós poderemos tornar esse mundo melhor, né? Mesmo que você tenha muita idade, mesmo que você seja criança, não fique preso nesse tipo de coração. Aprenda o coração e a vontade de Deus. E assim, Deus vai começar a trabalhar nas suas vidas, mesmo não tendo muito, mesmo faltando. Eu acredito que Deus vai lhes dar abundância. Aprendendo esse mundo do coração,
As pessoas, ao invés de se divorciarem, vêm para a nossa igreja e voltam, né, para os seus maridos. Então, se eu insistir que meu pensamento está certo, meu marido não vai gostar, nem minha esposa vai gostar. Então, pode parecer que eu estou certo, mas eu não conheço o coração de Davi. Eu não sei o que ele está falando, mas eu tenho que ter esse coração. Não, com certeza, se eu acreditar piamente naquele meu pensamento, eu somente vou poder receber maldição. Deus quer trabalhar em vocês. Abram os seus corações. Aprendam o coração de Deus. Trabalhem com o coração de Deus. E assim como esse amalequita, não sigam esse caminho de maldição. Que vocês possam ter uma vida abençoada. Eu vou orar por um momento.